Olá, querido aluno do terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando hoje sobre a natureza química do material genético. Vamos falar um pouco sobre o DNA. Vamos lá? Tema da nossa aula: a natureza química do material genético. Então, a partir de 1869, o cientista Frederick Wiescher, ele isolou do núcleo da célula, né, do núcleo celular, moléculas grandes que ele denominou de nucleínas. Desde então, outros cientistas demonstraram que essas nucleínas tinham uma natureza ácida e passaram a chamá-las de ácidos nucleicos. Então, no início do século XX, eles foram identificados dois tipos: o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Sabias que a molécula do DNA, né, do ácido desoxirribonucleico, era uma molécula longa, com cadeias de unidades menores chamadas de nucleotídeo. Cada nucleotídeo do DNA corresponde a uma molécula de açúcar, no caso é uma desoxirribose, uma molécula do grupo fosfato e uma base nitrogenada. Então, essa molécula de açúcar, tá aqui, um açúcar pentose, né, uma desoxirribose, o grupamento fosfato, e aqui a base nitrogenada, né, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Então, aqui nesse esquema e aqui do lado você observa esse açúcar, né, um açúcar pentose, né, com 5 grupos, né, com 5 carbonos, certo? O grupamento fosfato e aqui essa base nitrogenada, certo? Que é um recorte aqui de uma molécula de DNA. Então, 5 carbonos formando aqui esse açúcar pentose, no caso uma desoxirribose. Então, essa molécula de DNA, em 1949, Erwin Chargaff, ele verificou que a porcentagem de nucleotídeos de adenina era semelhante aos nucleotídeos de timina e que a porcentagem de nucleotídeos de citosina era semelhante à de guanina. Então, logo nós temos aí a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina, a quantidade de citosina é igual à de guanina. Eu aproveito, né, e além dessas igualdades, ilustrar também com ligações entre os carbonos. Então, essa guanina terá mais uma ligaçãozinha aqui, ó, tendo aí 3 ligações, tá bom? Isso vai ser importante para os nossos próximos comentários, nossas próximas aulas. Então, nós temos aí a lei de Chargaff. Quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Citosina é igual à quantidade de guanina. Então, vou trazer um destaque aqui oportuno, que isso aqui para o DNA. Na molécula do RNA, nós não teremos timina. Haverá outro nucleotídeo, que será a uracila. Então, no caso do RNA, não vai ter esse T aqui, teria um U, tá certo? E também nas suas semelhantes proporções. E aí, o pesquisador Erwin Chargaff. Nessa molécula de DNA, em 1950, a pesquisadora Rosalind Franklin, ela começou a estudar o DNA usando uma técnica chamada difração do raio-x. Então, as mulheres destacando aí na pesquisa. Então, aproveitando, né, os estudos já da época, né, então ela realizou esse intenso trabalho aí, e essa imagem, né, dos resultados que ela conseguiu dessa difração do raio-x, então essa fotografia ficou conhecida como a fotografia 51, ou seja, a identificação dessa molécula de DNA. Como é essa molécula de DNA? Paralelamente, Watson e Crick, eles estudaram também essa molécula de DNA e construíram vários modelos tridimensionais dessa molécula, usando arames e cartões. Mas nenhum desses modelos conseguiu explicar a estrutura da molécula de DNA.
foi quando no início, né, em 1953, outro biólogo, né, Maurice Wilkes, ele em um laboratório, né, onde o Franklin trabalhava, mostrou ao Watson uma cópia, né, do trabalho da Rosalind Franklin. Então, e sem o consentimento dela. E aí os três então conseguiram propor um modelo de estrutura do DNA, publicando, né, no ano seguinte, ou melhor, no mesmo ano, na verdade, o trabalho, né, em uma revista de biologia. Então eles mostraram, né, esse trabalho, onde apresentaram as características da molécula de DNA. Então ela foi uma molécula, né, que nós temos as características formadas por duas fitas duplas, né, de nucleotídeos, uma fita que se enrola em espiral formando uma fita em dupla hélice. A ordem dos nucleotídeos pode variar, que essa molécula de DNA ela se difere uma da outra pelo número e pela ordem que os nucleotídeos se dispõem, e é uma fita semi-conservativa, ou seja, uma fita, ela já que é uma dupla fita, uma dessa fita ela serve de molde à outra, certo? Então, né, por esse feito, né, Watson e Crick e Wilkes, eles receberam aí um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né, em 1962. E com isso, né, quando Franklin, né, publicou a fotografia chamada Fotografia 50 em 1953, na mesma revista científica, né, que foi publicado o modelo DNA, essa contribuição do seu trabalho foi importantíssima na descoberta, né? Mas o DNA só começou a ser reconhecido no final de 1960, após a morte de Rosalind Franklin. E aí nós temos a molécula do DNA, tá certo? Uma fita dela serve para o molde, né, como outra, ou seja, digamos que essa fita vermelha sirva de molde, né, para se formar essa fita azul na duplicação do DNA, onde moléculas, né, desse nucleotídeo aqui, a adenina, irão se unir à timina e citosina irá se unir à guanina, seguindo a regra de Chargaff. Então nós temos aí a estrutura que hoje nós conhecemos da molécula do DNA. Né? O Watson e Crick propuseram, né, explicações desse mecanismo, né, que esse DNA se duplica, né, segundo a qual antes dessa duplicação, né, as duas fitas se desembaraçam, né, e cada uma delas serve de molde para a formação sobre si mesmo de uma fita complementar. Né? Ao final da duplicação, tem-se aí duas moléculas de DNA. Então, a duplicação do DNA, falar sobre genes, é tema da nossa próxima aula.